Nós nascemos cheios de confiança. Confiança na vida, confiança em nós mesmos. E por que a gente tem essa confiança inata? Já viram crianças bem pititicas? Como elas não têm ideia nenhuma de um perigo, de uma sacada, por exemplo, de um bicho pela primeira vez quando elas estão vendo, né? Elas confiam, elas simplesmente confiam. E por quê? Porque elas precisam aprender. E esse aprendizado, essa abertura, como eu estou te pedindo nessa noite, para abrir os ouvidos, a mente simbolicamente, o coração principalmente, para fazer novas conexões, para aumentar a sua autoestima, para aumentar a sua autoconfiança, essas crianças, nós já fomos uma criança, ela tem essa confiança de forma inata, para que ela possa explorar o ambiente, para que ela possa ficar de pé. Lembra? Nós fizemos isso, e se você não lembra, se eu não lembro, a gente já viu crianças fazendo isso, né? Se escorando no sofá, se escorando em móveis, para que possa explorar o ambiente. As crianças são curiosas, e mais do que curiosas, elas são confiantes nelas mesmas, na vida. Elas precisam estimular cada vez mais os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar, e se relacionar com pessoas. Então vamos lá. Quais são as principais ou primeiras pessoas que nós nos relacionamos? Que as crianças começam a se relacionar e que, sendo essas primeiras pessoas os nossos cuidadores, mais especialmente os nossos pais, na grande maioria das vezes, né? Essas crianças, nós enquanto crianças, confiávamos cegamente. Aquilo que o nosso pai, aonde ele nos levava, aquilo que ele nos dizia, era para nós lei. Não tinha dúvida, porque eles eram, ou muitas vezes continuam sendo, a nossa referência. Certo? E tudo que eles faziam, a gente confiava. Tudo que eles diziam, a gente confiava. E por quê, minha gente? Porque enquanto criança, a gente está num processo, mais especialmente na primeira infância, de aprendizado. Então, a gente precisa receber estímulos a partir dos 5 sentidos e começar uma formação de informações, né? De tudo que a gente recebe desses pais. A gente vai ser ensinado por esses pais sobre quem somos nós, sobre o que é a vida, sobre o outro, sobre dinheiro, sobre o nosso corpo, sobre relacionamento, não é isso? Sobre Deus. Os nossos pais, os nossos cuidadores vão nos ensinar que horas a gente vai acordar, que horas e o que é que a gente vai vestir, quais são os melhores alimentos no nosso dia a dia, que amigos são os melhores para que a gente possa confiar, não é assim? Seus pais fizeram isso? Algumas dessas informações recebeu pelos pais, pelos cuidadores? Lembra disso, descrençante? Pois bem, depois de alguns anos, entra em jogo os avós, ou em paralelo, entram os nossos primeiros professores, o nosso chefe, a sociedade, a mídia, ditando algumas regras. Por exemplo, por repetição, o que é que nós ouvíamos dessas referências durante a nossa fase, principalmente infantil, adolescência e fase adulta? O melhor manequim, Camila, é o 36. Eu escutava isso, minha gente, na minha fase de adolescência, que o melhor manequim era o 36. Que o melhor sapato era o 35. Então, muitas vezes, eu apertava o meu pé, os meus dedos ficavam machucados, porque eu queria me encaixar num sapato número 35. Era feio na fase do colegial, na fase de pré-adolescência e adolescência, uma menina, eu, que já tinha lá os seus quase 1,65 m, mais ou menos, ficava no final da fila, vestir um manequim menor ou maior do que 36 e um sapato menor ou maior que 35. Já estava sendo ditado uma regra que, para que eu pudesse me encaixar, perceba se isso não acontecia com você também, descrençante. Para que a gente possa se encaixar, a gente passa a se sujeitar à dor muitas vezes. Alguém já passou por isso? Olá, Aninha! Boa, bem-vinda, todo mundo que está chegando agora. Alguém passou por isso?
A melhor, ó, a Celinha tá falando, o melhor pra mim é o que faz a gente se sentir bem, muito bem. Joanete, Celinha, mais que Joanete, eu tinha os dedos esmagados com machucados, inclusive. Mas presta atenção, se vocês lá na fase infantil, no início da adolescência, também não queriam se encaixar, meninas e meninos, certo? A gente escutava, por exemplo, que ninguém gostava de pessoas mais cheinhas, pessoas gordas ou pessoas muito magras. Eu passei também por uma questão de ser, entre aspas, muito magra. Se era gorda demais, se era magra demais, isso não estava dentro do padrão. E o quanto isso é disseminado todos os dias. Não só na nossa fase lá infantil, de adolescência, mas todos os dias pela mídia, por exemplo. Não confie em estranhos. Lembra que os nossos pais muitas vezes nos disseram isso? Os professores, os nossos cuidadores. Que mais a gente escutava por repetição? Você vai se dar mal. Você não pode confiar em estranhos. Você não vai conseguir. Sozinho você não consegue. Você tinha que ser igual ao seu irmão. Começa uma comparação. E aí, para que eu possa ser aceita na família, eu olho para o meu irmão, imagino que aquilo é o certo, então interpreto que eu sou errada e me afasto, por exemplo. Começo a criar verdades sobre mim em comparação ao outro que me faz sofrer. A gente já vai chegar lá. É pecado se achar bonita diante do espelho. Para quem conhece a minha história, essa era uma das frases que eu mais ouvia da minha mãe e da minha avó. Não pode ser vaidosa, Camila. Você não pode ficar na frente do espelho achando que você é a última bolacha do pacote, porque isso é pecado. A vida é muito dura. Então, se eu começo a acreditar que a vida é muito dura, é natural que eu esteja em sofrimento. É natural que eu diminua a minha autoestima, que eu diminua a confiança em mim mesmo. E aí, o que vai acontecendo, descrençante? A gente vai perdendo a confiança na vida. A gente vai perdendo a confiança nas pessoas. A gente vai perdendo a confiança em nós mesmos. A gente vai olhando para o espelho, como eu fiz durante muito tempo, né? E a gente se detesta, a gente se esconde. Tinha épocas na minha casa que a gente tinha que cobrir o espelho, inclusive. Hoje tem pessoas que nem gostam de se olhar no espelho. A gente passa a não mais se admirar. A pessoa que está refletida naquele espelho. E por quê? Porque diante das repetições, ou muitas vezes diante de um choque emocional, e que a gente nem tem consciência, que a gente nem percebe, a gente vai criando então crenças para diminuir a nossa autoconfiança, para diminuir a nossa autoestima. A gente começa a transferir a confiança e o amor próprio aos outros, ao externo, ao marido, à esposa, à mídia, aos filhos, ao líder espiritual, à comida, aos amigos, ao trabalho. Ao invés de nós nos respeitarmos, nos aceitarmos, nos amarmos, a gente se perdeu em algum momento e a gente passa a transferir toda essa aceitação, essa confiança, esse amor ao outro e mais, esperando que o trabalho, os amigos, a mídia, o marido, a esposa, os filhos, o líder espiritual ou a comida nos preencha. Não é assim? Muitas vezes? E a gente busca alguém nesse planeta que defina a vida que é de quem? Nossa! Por quê? De novo, porque a gente perdeu a confiança em nós, porque a gente perdeu o amor próprio, porque a gente perdeu a confiança na vida. E aí a gente põe a responsabilidade num terceiro. A gente se abandona. E aí o que a gente faz por necessidade? Porque tudo que existe, até essa programação mental e de crenças, espera, deseja ser amada, acolhida e aceita. Porque nós nos abandonamos, a gente fica dependente do outro. A gente quer que o outro banque as nossas escolhas, a nossa vida. Inclusive preencha aquilo que absolutamente ninguém externo a nós pode preencher. Então aquilo que nós estávamos acostumados pelos pais, pelos avós, por quem cuidou de nós, pelos professores, porque a gente se perdeu diante de tudo que a gente recebeu, a gente passa a transferir essa vida que é nossa para o outro. E quem dita as regras então?
O outro, o social, o Instagram, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, o chefe, o tempo inteiro. E a gente esquece que nós já confiamos em nós um dia, que nós podemos voltar a confiar em nós mesmos, que nós podemos voltar a nos amar. E é por isso que você está aqui. É por isso que eu acordo também todos os dias. Porque eu, Camila, não acredito em condenação. Em todos os tipos ou qualquer tipo de condenação que acontece primeiro por conta de uma programação mental e de crenças. Então vamos entender, porque é muito comum as pessoas confundirem um pouquinho o que é autoestima e o que é autoconfiança. Vamos colocar cada coisa no seu quadrado, na sua gavetinha, tá bom? Para que até você, na hora que chegar lá no diagnóstico, já nessa aula, você consiga perceber o que tem mais ou o que tem menos na sua vida, no seu dia a dia. É menos autoestima? É menos autoconfiança? É menos os dois? Não se desespere, descrençante. A gente está junto para que a gente possa trazer consciência e para que você possa fazer aquilo que é necessário para aumentar essa autoestima, para aumentar essa autoconfiança. Então, basicamente, isso vem a partir do que eu acredito, do que eu confio, do que eu estudo, do que eu pratico, do que eu ensino. Fechado? Então, para mim, autoestima é essa autoadmiração. É uma valoração, ou seja, eu dou valor em mim mesmo que o outro não dê. É um autorrespeito, é um carinho que nós podemos ter por nós mesmos, interna e externamente. Não só quando a gente olha para o espelho, para o cabelo. Eu nunca recebi tanto elogio num post que eu fiz no Instagram. Tanto elogio, porque hoje o tema pedia, né? Normalmente eu não costumo postar fotos minhas, né? No feed, pelo menos. Mas quando eu vou chamar atenção, de certa forma, eu coloco foto lá e gosto, e não tem nada de errado com isso. Mas eu não só amo a pessoa fisicamente que eu me tornei, porque hoje eu posso olhar no espelho, hoje eu posso me admirar, hoje eu posso gostar do que eu vejo, né? Isso é um processo, porque lá no comecinho do meu processo, no meu condicionamento, o que eu escutava é que isso era pecado, que não podia chamar atenção, vaidade era muito errado, Deus castigava, Deus não gosta disso. Mas eu não só gosto da pessoa física que eu estou me formando a todo dia, a cada dia, mas a pessoa internamente que tem muito para aprender e que se põe para aprender todos os dias. E a pergunta que eu faço para você é, quando você se olha, se você olhar na câmera do seu celular, se você olhar no espelho, se você parar um pouquinho para refletir nessa pessoa que está aí com você, que é você, não é ninguém mais do que você. Você se admira, você se valoriza, você se respeita, você se trata com carinho. E autoestima é mais, porque é através dos pensamentos, dos sentimentos, do que nós comunicamos e de como nós nos comportamos sobre nós mesmos, que diz se nossa autoestima está alta ou se nossa autoestima está baixa. Então perceba também o seu PEC em relação a quem? Em relação a você, porque você é a evidência dessa aula. Autoestima é esse auto-amor. É poder se auto-perdoar. É poder dar risada das coisas que muitas vezes a gente não gostaria de ter feito, ter falado. Sabe aquele ato falho? Aquela sombra que vem à tona para ser curada, inclusive? Dê risada de você, descrençante. Sabe a empatia que você tem com todo mundo, muitas vezes para ser aceita, para não ser criticado? Para não ser excluído? Por que você não tem empatia por você? Você trata todo mundo bem. Muitas vezes para ser boazinha. Muitas vezes para ser aceita, para não ser excluído, para não bancar, por exemplo, o não do outro, de um relacionamento, de um trabalho. Mas você com você mesmo não tem empatia. Não tem esse carinho. Não tem esse sorriso mesmo diante de um erro, entre aspas, porque tudo é aprendizado, tudo é a forma como nós interpretamos. Agora vamos olhar para a autoconfiança então, só para a gente separar o joio do trigo, certo? Autoconfiança nada mais é do que o quanto eu confio em mim mesmo, o quanto eu acredito em mim mesmo, nas minhas decisões, nas minhas ações, nas minhas escolhas.
O quanto eu confio e acredito na minha capacidade de fazer, de construir, de realizar aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho de maior desejo no meu coração. Colocar em prática, dar a cara a tapa, me autorresponsabilizar, porque eu sei que eu estou num processo de evolução, porque eu sei que eu estou num processo de aprendizado. Só que para eu me colocar, dar a cara a tapa em qualquer que seja, por exemplo, o meu trabalho, eu preciso confiar em mim primeiro, mais do que na política, mais do que na cultura, mais no que externo. Então, o quanto verdadeiramente, descrençante, você confia em você, na sua capacidade, o quanto você acredita em você. E por isso você vai lá e faz, e por isso você vai lá e diz com toda empatia ao outro, com todo amor e respeito ao outro. Tanto autoestima quanto autoconfiança influenciam todas as áreas da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Se você não se ama, se você não se cuida, se você não se valoriza, se você não confia nas suas escolhas, se você nem dá atenção à intuição, se você nem acredita na capacidade de ser quem você é, de fazer o que você pode fazer, como é que vai ser a sua realidade? Então, se você não se ama, se você não se respeita, se você não se aceita, se você não confia em você, se o foco do seu processo de aprendizagem, da sua evolução, não é você, como é que vai ser a sua realidade? Porque a sua autoestima e a sua autoconfiança estão sendo influenciadas, estão em xeque. Como é que você se coloca no mundo? Como é que você vai se realizar? Ou vai realizar para o outro? Ou vai contribuir com o seu trabalho? Ou vai ter mais dinheiro? Ou vai ter mais saúde física, mais saúde emocional? Como é que você vai se sentir completo? Em todas as áreas, porque nós não somos só relacionamento. Nós não somos só finanças. Nós não somos só saúde física e emocional. Se eu não confio, se eu não acredito, se eu não me amo, se eu não me respeito, obviamente, todas essas áreas, a minha realidade vai ficar comprometida. Mas então, Camila, por que é que a gente pede essa confiança em nós? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. A Paty está dizendo assim, ó, na infância e depois na adolescência tinha baixa autoestima por ser negra, porque não me reconhecia no padrão social. Paty, quantas pessoas sentem isso na pele? E eu verdadeiramente sinto muito, eu espero que você esteja aqui porque já está ou pode até fazer mais por você e por mais pessoas na sua realidade. Que você já esteja mais consciente e presente. Para agradecer cada vez mais, porque não é a cor da pele que define quem nós somos. Se o outro interpreta dessa maneira, sinto muito pelo outro. Se eu sei quem eu sou, se eu confio em mim, se eu acredito em mim, e eu entendo, mais do que entendo mentalmente, mas eu sinto que a diferença que eu faço na minha vida, a diferença que eu faço na vida do outro, no mundo, não tem nada a ver com a cor da minha pele, nem com o estilo do meu cabelo. É isso, Paty. Mas então vamos lá, já eu vou olhar o chat. Por que é que a gente perde a confiança em nós mesmos? Por que é que a gente se perde de nós mesmos? Em que momento da nossa vida nós deixamos de olhar para tudo que nós somos e podemos e passamos a atribuir tudo isso para o outro? Para a interpretação do outro, para o olhar do outro. E o outro é pessoas que estão conosco na nossa relação, a mídia, o social. Por que é que a gente se perde? Em que momento a gente passa a entregar aquilo que nós temos de mais importante, que é esse auto-amor, essa autoconfiança, para o outro? Em que momento? Primeiro, por que é que isso acontece? Porque a gente esquece quem nós verdadeiramente somos. Qual é a nossa essência? Já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar? Para questionar? Porque vou abrir o primeiro parênteses aqui.
Se tudo que vocês ouvem, se tudo que vocês veem, se tudo que vocês recebem, principalmente por esses dois canais, visão e audição, vocês só aceitam sem questionamento, principalmente sobre quem são vocês, que verdade vocês acreditam que vão ter? A de vocês, em essência, ou a do outro? Porque, vejam, vocês estão recebendo informações, recebendo estímulos, assim como nós recebemos lá como criança. E que dependendo das crenças dos nossos pais, nós nos perdemos e passamos a acreditar naquilo que eles acreditavam muitas vezes. Então, quando eu me perco de mim, eu me dissocio da minha verdadeira essência. Já já vai entrar uma informação com esse cunho que tem sido cada vez mais pedido, com esse olhar cada vez mais pedido dentro do meu trabalho, dentro da minha missão, se eu posso dizer, um olhar espiritual sem nenhuma religiosidade, ok? Respeitando todos os credos, todas as crenças. Não quero que vocês mudem de crença absolutamente. Eu quero trazer mais consciência sempre, sem um dogma, sem uma única verdade. Eu quero abrir para possibilidades, para que vocês reflitam, questionem. Se questione a Camila, questione o outro, questione. Faça perguntas. Mas será? E aí essa pergunta não é só para o outro, é para mim também. Para mim, meu pensamento, para mim, minhas emoções. Será que essa é a única verdade? Será que verdadeiramente eu sou só isso? Uma pessoa totalmente dependente de remédio, por exemplo? Será que realmente eu sou só isso? Uma pessoa totalmente dependente do marido, da esposa, dos filhos? Será? Quando a gente se perde da nossa essência, quando a gente fica totalmente identificado só com uma parte de quem nós somos, é óbvio que essa confiança vai diminuir, que essa estima vai diminuir. Mas a gente vai chegar lá. Então, primeiro, porque a gente esquece dessa nossa essência e a vida vai cobrar para que a gente possa fazer um caminho de volta, para que a gente possa se reconectar com essa parte, que eu já vou dizer. E depois, porque nós somos condicionados. Condicionados pelas nossas crenças, pelas crenças que vieram por repetição. Crenças que vieram dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, minha gente, talvez vocês já tenham escutado que nós somos mente, corpo e espírito, certo? Ou alma, não importa. Quando nós nos aprofundamos, quando eu me aprofundo cada vez mais na espiritualidade, na psicologia, na física quântica, na neurociência, e vou casando e vou acumulando todas essas informações para praticar o que eu aprendo, principalmente porque esse é um dos meus valores, mas fica muito claro que nós não somos só um corpo físico. E nós também não somos só a nossa mente. E nós também não somos só essa parte alma. Nós temos basicamente 7 corpos. Meu Deus, Camila, como isso? Eu pedi para que vocês se abrissem, certo? Eu pedi para que vocês abrissem não só os ouvidos, mas a mente, as emoções, o coração, certo? Então vamos lá. A nossa primeira emanação, a nossa primeira parte que existe é chamada de Atma, é a nossa essência, é o nosso divino. É a nossa pureza, é a nossa essência. É o que nós já ouvimos falar da nossa centelha. Já ouviram falar? Centelha divina, o eu superior, não importa o nome que você queira dar. É a primeira partículazinha, primeiro átomo. E olha só que lindo esse processo, se vocês quiserem, não acreditem em mim e vão estudar. Comecem a buscar essas informações, a questionar, certo? A gente tem uma possibilidade como informação. E aí essa informação, a partir de vários conceitos, vários propósitos, é inserido na barriga da nossa mãe. Uma partezinha dessa informação junto do óvulo da nossa mãe e do espermatozoide do nosso pai. Que de informação passa a ser uma possibilidade, até chegar a uma probabilidade e uma realidade, uma efetiva realidade. Mas a nossa primeira, prestem bastante atenção nisso, abram os ouvidos, por favor. A nossa primeira existência chama-se Atma, essência, centelha divina, eu superior, não importa.
tá? Que vai diminuindo a sua vibração, aquela energia, o átomo que está em movimento, então é formada uma vibração, vai diminuindo, 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 diminuindo até chegar ao nosso corpo físico. Então, do Atma para o búdico, depois para o corpo 3, mental superior, que ainda tem uma altíssima vibração, vai diminuindo para o mental inferior, corpo 4, corpo 5, emocional ou astral, não vou me aprofundar em cada um deles, mas em outro momento sim. Duplo etérico, que faz a divisão entre o emocional astral e o corpo físico, o eu condicionado, que tem então baixa vibração. Já falei disso em um outro momento, quero trazer aqui de novo, ó, vejam só. Quando os nossos átomos, a nossa primeira então emanação, certo? Quando eles vão reduzindo a sua frequência, então eles vão se reunindo e vão reduzindo a sua vibração e frequência, dão origem nessa informação, nessa possibilidade de ser um ser humano, se aglomeram, vão diminuindo a frequência até formar moléculas. Aí o que acontece com as abençoadas moléculas? Elas também se reúnem, elas também baixam então a sua frequência, movimento de energia, e geram então os nossos órgãos, que também vão se reunir, e dão origem aos órgãos, né? Deixa eu só voltar aqui. As células, perdão, vão produzir então as nossas... deixa eu voltar, minha gente, ó. Os átomos se reúnem, reduzem a frequência e dão origem às moléculas, certo? Que se reúne, reduz as moléculas e dão origem às nossas células. Que se reúne também, diminui a sua frequência e dão origem aos órgãos, que também se reúne, reduz a frequência e forma o que nós chamamos de corpo físico, de um ser humano. Esse corpo físico, que é essa reunião, essa aglomeração de átomos, de moléculas, de células, de moléculas, que formam órgãos, que formam o ser humano, vai diminuindo a sua vibração. E vai formando esse corpo. Só que nós não somos só esse corpo. Lembra? Eu vou trazer aqui então só essas duas partes nossas. Corpo 7, corpo físico, e o corpo 1, ou o corpo divino, a nossa essência, a nossa centelha, o eu superior. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai recebendo estímulos, a gente vai também criando condicionamentos e a gente vai esquecendo dessa parte divina aqui, dessa nossa essência, do divino que nós também somos. Então, nós não somos só um corpo físico. Uau, minha gente! Nós não somos só essas moléculas, esses órgãos, esse corpo que a gente toca, que a gente estimula. Nós temos uma parte, a primeira emanação chamada do eu divino, dessa centelha. Só que conforme a gente é inserido num ambiente que tem uma família, ou que tem um pai, que tem uma mãe, que tem avós, que tem tios, que tem um social, que tem uma escola, que tem amigos, que tem exigências, que tem uma mídia, a gente vai se condicionando a ser aquilo que o outro quer que nós sejamos. E a gente vai se perdendo dessa essência. A gente vai esquecendo que nós temos essa parte divina. E agora preste bastante atenção. Aquele que se preocupa só com o outro ou mais com o outro do que consigo, que mais ajuda o outro e esquece de si porque acreditou que isso era pecado, eu acreditava que isso era pecado. Não podia olhar no espelho, não podia falar não para o outro. Jamais podia deixar o outro esperando, por exemplo. É claro que isso tem a ver com os valores que nós vamos equilibrando. Mas já foi ensinado. Jesus não ensinou? Amai ao outro como a si mesmo. Não é mais o outro do que a si mesmo. Precisa ter um equilíbrio, porque da mesma maneira que o outro tem um ser divino, você também tem. Nós temos. E se eu só olho para o pai, se eu só olho para a mãe, se eu só olho para o cliente, se eu só olho para o social, se eu só olho para o Instagram, se eu só olho para a parte divina do outro, isso quando olho e esqueço da minha parte, eu estou esquecendo dessa parte divina. Que respeito é esse? Que aceitação é essa? Que amor próprio é esse, descrençante?
Tudo precisa de um equilíbrio. Tudo precisa ser equilibrado. O universo é equilíbrio. Nós precisamos viver esse equilíbrio. Se desequilibra, diminui a sua autoconfiança. Se desequilibra, diminui a sua autoestima. Então, como é que a gente destrói a nossa autoconfiança e a nossa autoestima, Camila? Por dois caminhos. Porque a nossa autoconfiança e a nossa autoestima têm como base as nossas crenças. E como é que as nossas crenças são formadas? Por repetição e ou choque emocional, certo? Você que já me acompanha, você que já é meu aluno, você sabe disso. Por repetição de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu experienciei, experimentei, foi criando a minha programação mental. Foi criando as minhas verdades, as minhas crenças. Ou por choque emocional. Diante daquilo que eu não tinha como verdade, não tinha como informação, e que foi um choque para mim, ouvir ou ver, ou experimentar. E como é que a gente continua destruindo a nossa autoestima e autoconfiança? Vamos chegar lá. Ó, quantas foram as vezes, se essa é a sua realidade, observa aí, percebe aí, que você escutou das pessoas que eram ou são referências para você, que você é inútil. Tirando de você a possibilidade de aprendizado. Isso lá na infância principalmente. Por repetição ou por choque emocional. Quantas vezes você faz isso com seus filhos se você tem? Você não sabe, daqui que eu faço. Outra fala muito comum. Você não tem capacidade para aprender esse idioma. Eu não tive. Sua mãe não teve, seu pai não teve, você também não tem. Pergunto para uma criança. Alguém já fez essa pergunta para você? Por que você é tão ruim? Por que você é tão incapaz? Por que você não consegue? Ou outra frase, a sua irmã ou o seu irmão é mais bonito ou mais bonita que você. É melhor do que você. É mais inteligente que você. Nem a morte te quis, essa era uma frase de uma pessoa que eu acompanhei por um tempo. Nem a morte te quis, isso era o que ela ouvia da mãe dela. Porque passou por várias questões de saúde na infância e não morreu. E ela escutava isso da mãe. Nem a morte te quis. Imagina como é que estava a programação por repetição e choque emocional nesse ser humano. É pecado sentir prazer. Deus não gosta, Deus castiga. Que Deus é esse descrençante? Você tem que ser perfeito. Você não pode errar. Você é um fracasso. Você nunca vai encontrar alguém que te suporte porque você é insuportável. Você é burra. E agora vamos para outra repetição que também é muito comum. E eu trago, claro, sempre a minha realidade aqui. Quantas foram as promessas que eu escutei, do meu pai principalmente, e que por conta de uma consciência que ele tinha, que hoje ele já não tem mais, mas naquela época, várias eram as promessas que ele fazia. Então, por exemplo, eu prometo que amanhã a gente vai passear junto, filho ou filha. Você merece uma festa de 15 anos na Disney. Pode esperar que quando você fizer 15 anos, nós vamos estar na Disney. Essa foi uma das promessas que eu escutei. E meu pai não pôde cumprir, tá tudo bem. Só que imagina para uma criança que não tem ainda o suporte a essa consciência, uma elaboração, uma conversa. Que escuta também, a mamãe promete que vai na sua reunião de escola dessa vez. E aí, por promessas não cumpridas, eu começo a também acreditar que eu não sou merecedor ou merecedora do amor do meu pai, do amor da minha mãe, do cumprimento dessas promessas, porque eu erro, eu sou incapaz, eu sou burra, eu sou feia. Então, não vai ser cumprido. Só que mais do que isso, quando criança, quando adolescente, eu passo a acreditar que não sou merecedor e merecedora, porque meu pai fala e não cumpre, porque minha mãe diz que vai na reunião e não vai, e é claro que ela tem seus motivos, ele tem seus motivos, não está em xeque isso agora. Só que eu passo a fazer o quê? Comigo. A também prometer e não cumprir. Só que existe um ganchinho cerebral que me faz acreditar cada vez menos em mim mesmo. Porque se eu digo que eu vou começar uma dieta na segunda-feira, porque sempre é culpa da segunda-feira, feriado tá aí e é muito comum as pessoas, não, eu vou curtir tudo e só vou começar a dieta na segunda-feira, não é assim? Ou na terça, porque o feriado é na segunda, por exemplo.
Só que não faz. Por quê? Porque tem essa programação. Porque já escutou e viu a mesma história. Não tem forças para fazer, não tem recursos para fazer acontecer e passa a reforçar cada vez mais a baixa autoconfiança, a baixa autoestima. Não confia em si, não acredita que é capaz e fica estimulando cada vez mais o mesmo ciclo repetitivo negativo. Então, descrençante, preste bastante atenção no que você promete para você. Se você já sabe que não vai cumprir, porque talvez não queira mesmo, porque não tem os recursos agora, porque nem sabe como fazer, não prometa, e não é só para o outro, é para você principalmente. O outro é uma consequência, que talvez aprenda com você quando são os nossos filhos. Mas é básico. Se você promete e não cumpre o que você diz, você está contribuindo para baixar cada vez mais a sua autoconfiança. Outro exemplo, e agora por choque emocional. Tenho um relacionamento com uma pessoa e depois de um tempo essa pessoa me troca por alguém mais nova, como já aconteceu de um acompanhamento que eu fiz. E durante quase 20 anos, essa pessoa que eu acompanhei, por choque emocional, continuou casada com a mulher do ex-marido. Olha que maluco isso. Toda a vida dessa pessoa estava baseada no que essa mulher do ex-marido fazia, tinha. Ela tinha um verdadeiro ódio e toda vez se comparava com essa mulher. Toda vez, todos os dias. Ela levantava da cama e ia dormir pensando nessa mulher durante quase 2 décadas. Vivendo com uma necessidade de ter uma vida que não era dela. Se fazendo perguntas enfraquecedoras, diminuindo cada vez mais a confiança nela mesma. No próprio físico, na própria pessoa que ela se formou, se culpava. Estava totalmente conectada com a mulher que ela culpava. Claro, tem as suas responsabilidades, suas escolhas, não me interessa o outro. Me interessa o que você, descrençante, está sentindo, está repetindo, enquanto pensamento e emoção. Porque é isso que você, por repetição, vai gerar na sua vida mais do mesmo. Tem algumas pessoas que batem, no sentido quando eu falo, a gente precisa aprender a perdoar. Mas perdoar o outro é se libertar. Perdoar o outro não tem a ver com o outro, tem a ver com você, porque quem sente é você. Quem permanece casada com a mulher do ex-marido, olha a loucura, é você. Como você continua diminuindo a sua autoconfiança, a sua autoestima? Repetindo o mesmo pensamento, a mesma comunicação, a mesma emoção ou as mesmas emoções e os mesmos comportamentos. Se você continua repetindo que você é burra, que você é feia, que você é gorda, que você é um imprestável, que você é um incapaz, que você não pode, que você não consegue, quem é que tem a responsabilidade de fazer essa mudança de crenças para aumentar a autoconfiança? De crenças para aumentar a autoestima? O pai não está mais grudado em você, você já cresceu, descrençante. A responsabilidade da sua melhor autoconfiança, melhor autoestima é só sua. E começa quando você fica mais consciente, quando você coloca em prática o que eu vou ensinar nessa aula, quando você foca em aumentar cada vez mais a sua autoestima e sua autoconfiança. Quando você começa a cumprir aquilo que você promete para você, ou então não prometa. Quando você começa a cumprir aquilo que você promete para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, ou então não prometa. Porque não é o outro, é sempre você. O outro é só um reflexo. Mas é você quem pensa, é você quem cria, é você quem sente e manifesta. Bora então agora para o diagnóstico das crenças que destroem a sua autoconfiança, que destroem a sua autoestima. Papel e caneta na mão e lembrando que depois eu vou deixar o resumo lá no Telegram, fechado? Para que você possa colocar isso em prática e essa aula não vai ficar disponível. Então anote aí e depois tem um resumo para fixar cada vez mais. Bora? Eu vou colocar então
para que vocês observem, para que vocês façam uma autoanálise, para que vocês comecem a fazer o diagnóstico dessas crenças que são a base, é o embasamento da sua autoestima, elevada ou diminuída. A autoconfiança elevada ou diminuída. Fechado? Então vamos lá. Oi, Rô, boa noite. Deixa eu dar um oi para quem está chegando agora. Pati, muito boa noite. Pati diz o seguinte, Pati Cardoso, nossa, essas promessas não cumpridas me vieram à tona agora e me vejo repetindo esse padrão com a minha filha em alguns momentos. Pati, o mais importante é você ter consciência. Não chore, não se desespere, faça diferente. E para que a gente possa fazer diferente, a gente precisa de consciência. Saber quais são as crenças, saber quais são os nossos pensamentos, emoções, comunicações e comportamento. Para que a gente possa fazer a mudança, para que a gente possa colocar em prática o que eu vou ensinar hoje. Fechado? Boa noite, Humberto. Boa noite, Léo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando, perguntando. Claudinha, não se preocupe em ter chegado agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, mas no finalzinho eu vou abrir para perguntas, tá bom? Ah, que graça! Essência sem limites. O inimigo da sua mente cuida de você quando nós não nos cuidamos ou cuidarmos. É isso aí, é isso aí. Bora, minha gente? Então vamos lá, vamos para o diagnóstico das crenças que diminui cada vez mais, que destrói cada vez mais sua autoconfiança e sua autoestima. Vou começar falando das crenças conscientes, certo? Crença limitante consciente. Em forma de quê? Você já conhece, você já me acompanha, se você já é meu aluno, crença limitante consciente vem em forma de pensamento e comunicação. Eu sou capaz de escrever, então eu já tenho consciência. Ela me limita ainda, mas eu tenho consciência delas, porque ela está na minha consciência, ela está em forma de pensamento, de repetição de uma comunicação. Então é isso que eu quero que vocês comecem a diagnosticar. Fiquem muito presentes agora para perceber se vocês têm esse tipo de pensamento. Se vocês têm esse tipo de comunicação inicialmente. E já já a gente vai para as crenças limitantes inconscientes, ou seja, sentimentos, emoções e comportamentos repetitivos. Fechado? Bora lá? Então vamos lá. Ó, não vou conseguir sozinho. Não vou conseguir sozinha. Eu sempre preciso de alguém. Eu não estou falando aqui, descrençante, de uma parceria, de uma sociedade, de um relacionamento amoroso. Só que se eu repito para mim que eu não consigo sozinho para tudo, opa, ligue o alerta dessa autoestima e dessa autoconfiança está baixa. Fechado? Será que realmente você não consegue sozinho? Será que realmente você sempre precisa estar com alguém para fazer, para realizar? Não sou bom como meu irmão. Não sou boa como a minha irmã ou como meu irmão, por exemplo. E isso acontece por conta das comparações que muitas vezes os nossos pais fazem ou já fizeram. Por quê? Porque eles são maus? Não, porque muitas vezes eles não têm consciência, não tinham consciência. E diante de tanto sofrimento, você foi um escolhido ou uma escolhida para que possa fazer as mudanças, para que essa repetição acabe em você, não continue. Fechado? Não posso confiar na minha intuição. Lembra que eu me desconecto completamente da minha parte divina? Eu acredito totalmente que eu sou só essa máquina física, que eu sou só um cérebro. Agora, pensa só. O nosso pensamento não é uma energia? O nosso sentimento não é uma energia? Será que realmente nós somos só fisiologia? Será que nós somos só realmente essa baixa frequência do que eu toco? Será que é só isso que existe? Se você começar a olhar para o seu pensar e para o seu sentir, você começa a questionar. Peraí, eita, tem algo que eu não toco, que eu não pego, que tem um movimento dessa energia muito mais rápida, que os meus 5 sentidos não reconhecem. Então, será que realmente não existe intuição? Será que realmente eu não acredito, que eu posso não acreditar nessa parte divina que a Camila está dizendo que existe? Eu vou questionar essa Camila, eu vou começar a estudar, eu vou buscar informações, eu quero me conhecer, eu quero inclusive saber por que eu existo, o que eu estou fazendo aqui,
Tem pessoas que passam a vida inteira sem saber por que é que elas existem. Se identificando completamente com o corpo. Não tem certo e não tem errado, mas tem algo além. Que quando uma realidade começa a doer demais, eu preciso questionar. E isso começa com a minha programação mental. Isso começa com as minhas crenças. Próxima. Todas as pessoas são interesseiras. Normalmente, quando eu julgo o outro ser interesseiro, eu preciso me questionar. Para você que está aqui, descrençante, que já tem consciência, que está buscando mudança de realidade financeira, nas relações, na saúde física e emocional, sair da limitação e chegar cada vez mais à realização, você sabe a força que tem num julgamento. Quando eu diminuo o outro, e quando eu diminuo o outro, eu estou diminuindo a parte divina que existe nele também. Só que quando eu julgo é porque existe em mim. Será que eu também não tenho sido interesseiro, interesseira? Será que eu não tenho feito comigo aquilo que eu julgo que o outro faz? Um questionamento, além desse diagnóstico, tá bom? Nunca vou conseguir emagrecer. Por quê? Porque existe essa programação, porque escutou, porque viu a mãe, porque viu o pai, porque passou por várias experiências, sempre na matéria, sempre no físico, e esqueceu que existe o sutil. Esqueceu que existe um antes matéria, um pensar, um sentir, por exemplo. Nunca vou conseguir já é um motivo de você questionar. Será que nunca não é muito tempo? Será que realmente você nunca vai conseguir? Será que nunca ninguém conseguiu? Será que eu não posso modelar? Será que eu não posso ver os passos que o outro deu? Observa, descrençante, se você tem esse pensamento e essa comunicação. Me priorizar, ou seja, me colocar como prioridade no meu dia a dia é pecado. É egoísmo. Deus castiga. Sentir prazer, Deus castiga, é pecado. E aí vive se autoflagelando. Vive se massacrando. Porque é isso que acredita. Porque é essa a programação. Ninguém me ama, ninguém me quer. Espera que o outro preencha o que só você pode primeiro se preencher para depois doar, para depois receber. Não posso falar não. Será? Por que você não fala não? Será que você sabe o porquê que você pode falar sim? Porque falar por falar, porque não tem uma prioridade, porque não tem um alvo, porque não sabe o que quer, é mais fácil falar não mesmo para si. E falar só sim para o outro. Não consigo aprender. Minha gente, não existe limite de idade para um aprendizado. Talvez você só precise de mais repetições. Só isso. Não consigo com essa idade. Ninguém vai me querer acima do peso, porque você acredita que o seu peso, para todas as pessoas, interfere no querer do outro, no seu querer, porque você não se aceita, porque você se esconde muitas vezes atrás do peso, porque você tem medo de se expressar, de sentir amor, de se sentir amada, porque muitas vezes já foi rejeitada, já foi abandonado. Não posso confiar em ninguém. Se você não confia nem em você mesmo, como é que você vai confiar no outro? Eu sou horrível. Eu sou uma gorda, eu sou inútil, eu sou incapaz, eu sou burra, eu sou difícil, eu não sou perfeito, eu sou um fracasso, eu sou compulsiva para comprar. Quando eu repito para mim que eu sou, isso está gerando cada vez mais força de uma sinapse que tem a ver e ligação direta com a sua identidade. Toda vez que você, porque aprendeu que é horrível, porque escutou que é uma gorda, que é inútil, que é ansiosa, que é incapaz, que é um burro, que é difícil de conviver com você. Toda vez que você repete isso na sutileza, nas conversas mais simples do dia a dia, você está reforçando uma crença de identidade, de incapacidade. Então comece a questionar, descrençante. Será?
Será que eu sou só isso? Será que eu não posso aprender a ser diferente se eu quiser ser? Prometo que amanhã eu começo. Semana que vem eu faço. Em janeiro eu consigo. Quantas promessas de final de ano ou de começo de ano de janeiro? Quantas pesquisas demonstram que quase 90% ou mais de 90% de pessoas testadas que fizeram promessas, que fizeram uma lista, que não cumpriram. Por quê? Por conta dessa programação, por conta de uma repetição. Porque muitas vezes definiu o que nem queria, o que o outro queria, que o social queria, que o Instagram queria. E toda vez que você, vou repetir, toda vez que você repete uma promessa e não cumpre, você se sente incapaz. Você se sente totalmente uma pessoa, como se fosse uma pessoa que não tem valor. A palavra dessa pessoa não tem valor. É como se você falasse e não falasse fosse a mesma coisa. E não só para o outro, isso pode acontecer também, mas você com você mesmo. Você com você mesma. Vamos agora para a crença limitante inconsciente, que vem em forma de emoção e de comportamento. Rigidez. Sabe aquelas pessoas inflexíveis? Que morrem de medo, por exemplo, de abrir uma possibilidade de um novo pensar, de uma nova realidade, de um novo trabalho. É rígido, controla, não se abre. Desvalorização de si mesmo e, naturalmente, desvalorização do outro. E vai se repetindo, porque isso passa a ser uma desvalorização para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa. Pessimismo, culpa, foco no passado, de sim querendo dizer não. E aí não respeita a própria integridade. Eu não quero fazer isso, mas porque o outro quer, porque eu não me amo, porque eu não me aceito, porque eu não me respeito, porque eu não acredito nem em mim. Então o outro decide. Então eu vou falar sim sempre para o outro. Sempre bonzinho para agradar, sempre bonzinho para ser aceito, para ser aceita. Foge de enfrentamentos. Por quê? Porque a autoconfiança está baixa. Não confio em mim, não acredito na minha capacidade. Não posso nem olhar nos olhos do outro. Como é que eu vou enfrentar um não? Se eu recebo um não do meu chefe, se eu recebo um não de uma proposta, como é que eu vou lidar com isso? Não sabe lidar. Porque tem crenças de incapacidade que influencia a sua autoconfiança, que influencia a sua autoestima. Se sente uma vítima. Sempre se preocupa com o que o outro vai pensar. Não olha para uma experiência, para um aprendizado, mas se fecha, se blinda, coloca um muro entre a experiência e eu. E aí nada entra e nada sai. A vida fica estagnada, eu não tenho resultado financeiro, não tenho relacionamento como eu gostaria e não sei por que a minha realidade não muda. Eu estou sempre preocupado com o outro. O que o outro vai achar de mim? Porque eu não sei quem sou eu. Eu não sei, eu não tenho uma identidade clara. Eu não confio em mim, eu não me amo, eu não me respeito, eu não me valorizo. Então, deixa eu quietinha aqui, nesse muro que me blinda, que me protege, e aí eu não evoluo. Só que aí, descrençante, quando eu não evoluo, eu somatizo, porque não existe nada parado, lembra? Eu somatizo em quê? Relacionamento frustrado, dívidas, falta de saúde física e emocional. Olha o tamanho do buraco quando nós temos baixa autoconfiança, baixa autoestima. Outra questão, não coloca limite no outro. Está sendo desrespeitado, está sendo invadido, está sendo julgado e apontado, mas não se posiciona. Não põe limite no outro. Mesmo não querendo ajudar, mesmo não querendo fazer porque o outro já percebeu, você já percebeu que o outro está abusando de você, você não faz nada. E esse divino que habita em você, que habita no outro também, mas que você já tem consciência que está aí,
Que você não é só o seu físico, que você tem uma parte divina dentro de você, do lado de você, acima e abaixo, não importa. Se você não coloca limite no outro, você está se desrespeitando, se desvalorizando. Sempre se compara, é um outro comportamento. É claro que a nossa mente que interpreta, que julga, que compara, porque nós temos ela. Só que quando eu me comparo e eu tenho consciência de que essa comparação com o outro está me fazendo sofrer, eu preciso mudar meu foco. Eu preciso me comparar comigo de ontem. Hoje eu fiz mais, hoje eu fiz melhor, hoje eu me coloquei como prioridade, hoje eu estudei, hoje eu fiz uma meditação, hoje eu fiz exercício físico, ou hoje eu só julguei, só reclamei, só me coloquei para baixo, não olhei para o espelho. Dificuldade na relação sexual. Quem tem baixa autoconfiança, que não confia em si, quem tem baixa autoestima, que não se ama, não se respeita, tem dificuldade na relação sexual. Como é que vai se despir na frente do outro? Como é que vai se mostrar se não se aceita? Gasto que não tem para mostrar quem não é. Já está lotado de dívida, mas por quê? Tem uma falta muito grande, porque ainda não se ama, não se aceita, não se respeita, começa a se identificar só com o corpo físico, por exemplo, começa a gastar, porque nem sabe o grande motivo que está fazendo essa pessoa olhar só para fora. E aí o que acontece? Somatiza em dívida cada vez mais. Porque vem culpa, porque não sabe o que fazer, porque acredita que o outro tem que aceitar, porque ela mesma ou ele mesmo não se aceita. Não faz o que lhe dá prazer. Por que não faz o que lhe dá prazer? Porque tem uma crença de que sentir prazer é pecado. Eu escuto isso, minha gente, de muitas pessoas que ainda acreditam que existe um Deus na nuvem, olhando para você, para mim, anotando tudo que você está fazendo de errado, nem sabe que existe leis que esse mesmo Deus criou, porque te deu livre-arbítrio, porque por amor te deu liberdade. E é você quem se condena, é você quem se castiga, é você quem planta todo santo dia pelo seu PEC uma semente que vai dar frutos. Vai dar frutos hoje, vai dar frutos amanhã, vai dar frutos o mês que vem, vai dar frutos o ano que vem. Não sabe o que é importante para si. Só sabe o que é importante para o outro, que o outro gosta de comer, de escutar, o que o outro gosta de fazer final de semana, mas ele mesmo não sabe. Não gosta da própria companhia. Uma coisa é solidão, outra coisa é solitude. Eu posso me sentir extremamente completa comigo mesma, sozinha ou acompanhada. Eu posso me sentir completamente abandonada, sozinha, em sentimento, junto com um monte de gente. Mas se eu não gosto de mim, se eu não me aceito, se eu não acredito na minha capacidade, eu não vou gostar da minha companhia. É uma completa cadeia de uma coisa que vai se completando a outra, que forma toda a minha realidade. A decisão do outro sempre prevalece. Esse outro são os filhos sempre. Esse outro é o marido ou a esposa sempre. Esse outro é o social, o Instagram sempre. Porque senão eu vou ser rejeitado. Porque senão eu vou ser abandonada. Como é que eu vou lidar com isso? Se nem eu confio em mim. Se o outro me rejeita, vai selar o que eu já sei sobre mim. Que eu não devo ser aceita. Que eu não devo ser acolhida. Que eu não devo ser amada. Dificuldade para tomar decisões. Pessoa, por favor, preste atenção. Se você é completamente dependente do outro para cortar o seu cabelo, você acha que eu corto o meu cabelo? Você acha que eu faço ciências contábeis ou psicologia? Você acha que é melhor eu colocar essa saia ou essa calça aqui? Ei, psiu, a vida é sua. As escolhas são suas. Por que você não faz escolha? Porque você não confia em você. Porque você não se ama. Porque você acredita que a sua vida está na mão do outro. Das pequenas
as médias e maiores decisões. É você quem dá a cara a tapa, porque a vida é sua. O livre-arbítrio é seu. Nada errado você pedir opinião, tá tudo certo. Mas observa se você não faz isso com frequência. Insegurança. É claro que é natural, por autopreservação, algumas questões e realidades novas, eu começar a ficar um pouco inseguro, até que se torne seguro. Mas para se tornar seguro, até que eu assimile, até que eu confie, até que eu acredite, eu preciso experimentar. E para experimentar eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar aberta. Eu tenho que ter um pouco, sim, de dúvida sobre essa realidade, mas ir lá e fazer. Uma pessoa extremamente insegura não sai do lugar. E se não sai do lugar, somatiza. Vergonha extrema. Dependência completa. Medo de ficar em evidência. Medo de crescer na carreira. Medo de se posicionar. Medo de dar cara a tapa. Só que só cresce quem dá cara a tapa. Medo de perder a enrabação. Ó, vou abrir um parênteses aqui. Quando, por exemplo, você recebe a ajuda de uma pessoa, tá? Na sua carreira, por exemplo, quando você começou a sua carreira, você recebeu um emprego de alguém que olhou pra você, viu que você era capaz, gostou de você e tá tudo certo. Só que chega uma hora que aquele trabalho não faz mais sentido. Só que você criou um vínculo muito grande com aquela pessoa que te deu o trabalho. Só que você quer mais. E nessa empresa não gira mais, não vira mais. Só que por conta de uma gratidão que virou uma prisão, porque você está enrabado com essa pessoa, você se faz mal para fazer bem para o outro. Isso é o quê? Baixa autoconfiança, baixa autoestima. Tem medo de perder alguma coisa. Não se joga para a vida. Por que não se joga? Porque não confia em você. Porque não se respeita. Porque não se ama. Porque não confia na sua capacidade. E aí fica enrabado, mesmo triste, mesmo com raiva, mesmo percebendo que essa empresa já não faz mais sentido, porque você prefere continuar ali mal, fazendo bem para o outro, só para o divino do outro, mas mal para o seu divino. Carência, sabe aquela pessoa chiclete? Aquela pessoa grudenta com todo o amor e respeito? Aí eu vou abrir o meu primeiro... Ah, não, já é o segundo, né, minha gente? Segundo parênteses. Reflita aí, eu não vou dar resposta dessa vez. Você já notou que pessoas seguras, pessoas confiantes, pessoas independentes, pessoas que se amam, pessoas que soltam. Por que a pessoa solta? Porque ela confia. Você já percebeu que pessoas assim têm pessoas atrás dela? Eita! Não tô falando se a pessoa é boa, se a pessoa é má, porque isso é interpretação. Eu tô dizendo que uma pessoa que é segura de si, uma pessoa que confia, se ama, se respeita, sabe o que é importante para ela e se valoriza, se coloca como prioridade. Você já percebeu que tem um monte de gente na cola desse povo? Na cola dessas pessoas seguras, confiantes, independentes, que soltam? Isso é inclusive uma lei, tá? É assim que funciona, por ressonância. Se eu estou bem comigo, se eu me amo, se eu confio em mim, se eu amo até ficar sozinha, sozinho, eu tô cheio de gente atrás de mim. É assim que acontece. Presta atenção, fechando então parênteses. Continuemos, a gente já vai fechar o diagnóstico, eu vou dar os passos para vocês, beleza? Para começar essa mudança, para aumentar essa autoconfiança, para aumentar essa autoestima. Você, presta atenção nisso, não tem consciência das suas capacidades? Ou você tem? Se você tem, ponto positivo para sua autoconfiança, ponto positivo para sua autoestima. Você tem consciência do que você faz bem? Pessoas que não sabem, entre aspas, tá? Porque sabem sim. Qual é o seu propósito nessa vida? Elas nem sabem quais são as próprias capacidades. Elas nem conhecem o que elas fazem bem. E elas estão esperando o tempo inteiro o julgamento do outro. Julgamento no sentido de dizer, nossa, você faz isso tão bem, faz esse trabalho aqui, ó. Nossa, você faz isso tão bem, faz essa faculdade aqui, ó. Preste atenção, você não tem consciência das suas conquistas ou você tem? Se você não tem, descrençante, presta atenção em todas essas perguntas, porque a sua autoconfiança e a sua autoestima estão abaladas. E você precisa, mais do que nunca, fazer um movimento para aumentar essa autoestima, para aumentar cada vez mais essa autoconfiança.
Em geral, as pessoas se afastam ou se aproximam de você? Você não expressa as suas opiniões, as suas vontades? Você não coloca limites? Você não se põe como prioridade? Quando você atinge uma meta, quando você tem sucesso na carreira, por exemplo, você atribui esse ganho só ao outro? Só à sorte? Você já viu pessoas que, por exemplo, quando são elogiadas, nossa, que roupa bonita, eu paguei baratinho. Não é assim? Não assumem que estão bonitas, que estão bonitos, que são bonitas ou são bonitos. Que pagou o preço que foi, merecidamente. Porque queria, porque podia. Observe a sutileza no dia a dia do seu PEC descrençante. Você mantém relações indignas, desequilibradas? A sua relação profissional, a sua relação com a sua esposa, o seu marido? Você se sente mal recebendo elogios? Você não admira a pessoa que você é, a pessoa que você se tornou. Se isso acontece 51% do seu tempo, e aí vamos lá, ao tempo, que pode ser um dia, que pode ser uma hora, que pode ser uma semana, que pode ser um mês, que pode ser um ano, é você quem define, é você quem se observa, é você que precisa desse diagnóstico e você já sabe a resposta. Você consegue se perceber se dentro desse diagnóstico você tem mais baixa autoestima, ou mais baixa autoconfiança. A partir do que você pensa, a partir do que você diz, a partir do que você sente e da forma que você se comporta na maior parte do tempo. Por quê? O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós experienciamos define as nossas crenças, as nossas verdades, a nossa programação mental. E isso influencia, são as nossas crenças, a partir de tudo que vimos, ouvimos e experienciamos, influencia a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, que influencia o que a gente pensa, porque está ligado com as nossas crenças, que influencia as nossas emoções, a nossa comunicação e nosso comportamento, que influencia o quê? O movimento essa energia, desse átomo, que nós somos formados, lembra? Que vai baixando a vibração, vai baixando o movimento desse átomo, que é pura energia, e que vai fazendo a gente criar mais do mesmo, influenciando a nossa realidade. Tudo começa a partir dos estímulos, do que nós vimos, ouvimos e experienciamos, isso você já sabe. E é tão importante olhar para essa autoconfiança, olhar para essa autoestima, que vai influenciar todas as áreas da nossa vida, porque tem como base as nossas crenças. A crença descrençante, repita isso para você. A sua crença, a nossa crença é a base da nossa realidade. Aquilo que eu primeiro penso, sinto, eu manifesto. Aquilo que existe de criação na minha realidade é reflexo do sutil, da minha programação mental, das minhas crenças. Pergunto, a sua autoconfiança, a sua autoestima precisa de um novo PEC? Responde aqui para mim no chat, minha gente. Marcinha Figueiredo fez uma pergunta, ó. Mas se no fundo eu não quiser ninguém atrás de mim, perfeito. Excelente, Marcinha, tá tudo certo. A sua autoconfiança, a sua autoestima não é só ter uma pessoa atrás de você, compreende? Se isso é o que te traz prazer, não ter ninguém grudado atrás de você, tá tudo certo. Excelente. A sua autoconfiança e autoestima precisa de um novo PEC? Sim, sim, sim. Quero ser essa pessoa, Diná. Você já tá em processo de, hein? Sim, minha gente. Então, bora lá. Então, vamos, ó. Seguinte. Primeira informação. Adianta eu vir aqui, dar uma aula, falar tudo isso, por repetição, muitas coisas vocês já me ouviram falar. Outras coisas, talvez seja nova para você, né? Talvez choques emocionais, choques descrençar, né?
se vocês não colocarem em prática? Por quê? A rotina vai exigir a mesma coisa de você amanhã. Os seus filhos, seu marido, seu trabalho, o seu tempo não vai mudar se você não colocar em prática o que eu vou te ensinar. Então, é você responsável pela sua própria vida, responsável pela sua autoestima, pela sua autoconfiança, quem faz a mudança. É você o responsável pela sua realidade. Então, tudo vai continuar igual se você não fizer diferente. Tudo vai continuar igual se você não fizer diferente. O que é que você precisa fazer então para aumentar esse confiançômetro e esse estimômetro? Primeira coisa, eu vou dar enquanto sequência para vocês, tá bom? Anotem aí. Eu não gosto desse tipo de passo a passo para ser feliz. 7 passos para... Não é nada disso. É só uma sequência lógica para te ajudar a se organizar. Se é seu desejo, se é sua vontade, como você me escreveu aqui, sim, mudar essa sua autoestima, mudar essa sua autoconfiança. Então anote e mais do que anote, coloque em prática. Fechado? Primeira coisa, você vai precisar escrever e vai ler o seguinte: das minhas 24 horas, 1, 2, 3, seja lá quanto for, hora será eu comigo mesmo. Vou repetir. Das 24 horas, 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, serei eu comigo mesmo. E isso tem que ser um mantra, porque se você não tem um tempo seu com você, não estou dizendo para quem já tem, tá? Estou dizendo se você não tem isso ainda. Quando você começa a colocar sua consciência, seu foco, sua energia nessa realidade, você passa a se pôr como prioridade. Então, escreva e leia. Coloque um alarme no celular. Deixe aí no fundo do seu celular, porque o celular a gente está o tempo inteiro. No fundo do seu computador, se você trabalha. Pregado na porta do guarda-roupa. Repita para você se você não se põe como prioridade ainda. Porque isso é essencial. Isso faz parte da sua autoconfiança e autoestima. Das minhas 24 horas, uma delas vai ser eu comigo mesmo. Camila, mas espera aí, eu durmo 5 horas por noite, trabalho 12, 14, às vezes eu trabalho 15 horas. Tenho certeza que muitas pessoas trabalham tanto aqui junto comigo, igual eu, né? Ou igual, enfim, por conta de exigências, filho, trabalho, faculdade, especialização. Só que se você não puser esse seu tempo, que seja meia hora, que sejam 20 minutos, para você caminhar em direção dessa alta autoestima, dessa autoconfiança, nada vai mudar. Desculpa, mas é assim que funciona. Passo 2, etapa 2, segundo ponto, faça o diagnóstico. Não adianta você querer reprogramar qualquer crença para aumentar a sua autoconfiança, para aumentar a sua autoestima, se você não souber o que é que você precisa mudar. Qual pensamento que você tem repetido? Qual comunicação que você tem repetido? Qual emoção diante de um contexto que você quer mudar? Se você não souber disso, se você não fizer o diagnóstico, nenhuma mudança vai acontecer. Então, refaça os exercícios, o exercício do diagnóstico que eu trouxe aqui, até que essa aula saia do ar, porque ela é um conteúdo fechado. Assista mais uma vez. O conteúdo que eu vou entregar lá no Telegram, resumo para vocês. Façam esse exercício, porque a gente só aumenta a nossa autoconfiança, a gente só aumenta a nossa autoestima quando a gente fica presente para o nosso PEC, para as crenças que precisam ser reprogramadas. Não é só na segunda-feira que eu tô aqui com vocês, em aula gravada ou aula ao vivo. Não é só na quinta-feira, em algumas quintas que eu tô no Telegram. Não é só dentro de uma aula que vai mudar toda a realidade. Não é. Porque da mesma maneira que você criou essa programação mental, as suas crenças, por repetição ou por choque emocional, você vai reprogramar essa verdade, essas crenças. Então, para você começar essa mudança, você precisa de um diagnóstico. Para você sair de um ponto, como o coaching fala, dentro do processo de coaching acontece. Para você sair de um ponto e chegar no outro, você precisa saber onde você está. Esse você tá é o diagnóstico. O GPS precisa saber onde você está para te levar
para um outro estado, para um outro bairro, para uma outra rua, tá? Terceiro ponto, escreva o seu novo PEC. Presta atenção no que eu estou te dizendo, descrençante. O que é que você quer pensar sobre você? Mas Camila, você já me disse que nós temos em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Eu vou anotar todos eles? Claro que não. Mas observa o que é que desse diagnóstico mais se repete aí no seu dia a dia e faça o seguinte, o que eu quero começar a pensar sobre mim? Que eu sou inteligente? Porque isso é o contrário no meu dia a dia. Eu não acredito nisso ainda. Que eu sou bonita, que eu sou uma pessoa confiável, que eu cumpro o que eu falo, que eu termino o que eu começo. O que é que você quer pensar sobre você, descrençante? Anote. O que é que você quer sentir quando você está em evidência? Quando você se vê no espelho, por exemplo. Quando você está em xeque, está no alvo de uma promoção, de uma relação. O que é que você quer sentir quando você se vê? O que é que você quer comunicar sobre você? E que você não vai aceitar nada de diferente dessa comunicação, mesmo que venha do seu pai, mesmo que venha da sua mãe. O que é que você quer comunicar? Como é que você quer se comportar, descrençante? A partir de agora, a partir de hoje, como você quer se comportar em relação a todos os contextos, aquele contexto que mais exige de você, que precisa da sua autoconfiança, que precisa da sua autoestima? É no trabalho? É na relação amorosa? Onde é que você quer se comportar de forma diferente? E aí a gente vai para o quarto ponto. Medite e visualize. É essencial que você medite, que você visualize para mudar uma programação. Então, depois que você fizer o seu relaxamento ou a sua meditação, você precisa visualizar. Visualize o seu novo PEC. 68 segundos é o mínimo, ou média. É essencial para que você faça a transformação da sua nova realidade, da sua nova autoestima, da sua nova autoconfiança. Baixou a frequência cerebral, de atividade cerebral? Baixou essa frequência? Não estou falando de sentimento, eu estou falando de atividade elétrica cerebral. Na meditação, visualize. Se você não medita ainda, você precisa começar a repensar essa realidade. Meditação é essencial para a mudança da sua programação. Começa no sutil, lembra? Começa no seu pensar. Transforma o seu sentir. Mas Camila, eu não consigo visualizar porque você tem essa crença que não consegue. Porque você não repetiu ainda. Porque é por prática que você aprende a visualização. Outro ponto importante, anote aí, você vai, a partir de hoje, não espere amanhã, você vai no espelho, vai olhar para o seu olho esquerdo. Por que o olho esquerdo? Porque, a nossa parte física esquerda tem ligação com o nosso hemisfério direito do cérebro, que é a nossa parte emocional, intuitiva, espiritual também, tá bom? Não importa o nome que você queira dar. Você olhando para o espelho, porque você vai olhar para o espelho, você vai precisar pôr um ponto nesse espelho. Olha para o seu olho esquerdo. E isso vai estimular essa parte emocional. Fechado? E aí, o que é que você vai repetir para você todos os dias? Todos os dias, a vida inteira? Não necessariamente. Você, por processo, vai aumentar. Por repetição, vai aumentar a sua autoconfiança, vai aumentar a sua autoestima e você é capaz de medir isso. A partir da realidade que vai começar a se transformar aí na sua vida. Mas eu quero que você repita para você, descrençante. Abre aspas. E você pode adaptar isso à sua realidade, à sua falar, o que mais fizer, o que mais ressoar com você, o que mais fizer sentido para você, tá? O meu PEC começa a ser influenciado pela minha parte divina. Eu te amo, Camila. Eu te aceito, Camila. Vou repetir. O meu PEC começa a ser influenciado pela minha parte divina. Eu te amo, Camila. Eu te aceito, Camila. Eu te amo, Roberta. Eu te aceito, Roberta. Eu te amo, Mirella. Eu te aceito, Mirella. Vocês precisam fixar o nome de vocês. Isso é importante. Nós amamos escutar o nosso nome ou o nosso apelido, porque isso cola, é a nossa identidade no mundo. Então, olha para o espelho, olha para esse olho esquerdo, fixa o olhar,
Você vai olhar para o seu Atma. Você vai olhar para a sua alma. Você vai olhar para o seu espírito. Não tenha medo, é você. É a sua essência. Olha para essa partezinha do seu corpo, seu olho, sua íris. Olha para o mais profundo. Tem uma frase, né? Eu não me lembro. Alguém lembra? Põe no chat para mim. Os olhos são o espelho da alma. Alguma coisa assim. Isso é poético até, não é? Certo? Então, repete isso para você. O meu PEC começa a ser influenciado pela minha parte divina. Eu te amo, Camila. Eu te aceito, Camila. Deixa eu responder a pergunta que me fizeram. Acho que foi a Gilmara. Gil, Camila, e por que repetir as metas ou o novo PEC entre meio-dia e 15 horas? Gil, Gil, a gente vai falar disso na nossa aula de quarta, tá bom? E a gente vai falar disso. Eu vou me aprofundar. Mas, para você que está aqui, a partir dessa pergunta da Gil, é o seguinte. A partir das 6 da noite, às 18 horas, o nosso planeta, nós vivemos num mundo, no planeta Terra, tá? Que tem magnetismo. Ok? Eletromagnetismo. A partir das 18 horas, esse magnetismo vai diminuindo a sua força. E chega ao ápice da diminuição desse magnetismo, que não zera, mas que diminui muito, entre meia-noite e 3 da manhã. Quando que começa a aumentar esse magnetismo? Cocriação, manifestação, alinhamento para a criação de uma nova realidade. A partir do meio-dia até as 15 da tarde. É o ápice desse magnetismo. Então é importante que você que quer mudar essa realidade, que você quer ter uma nova realidade, tem uma meta já muito clara, você faça a leitura alinhada com a presença, faça a leitura da sua meta entre meio-dia e 15 da tarde, tá bom? Isso, Celinha, os olhos são a janela da alma, é isso aí. Muito bem, vamos então para o 6º passo. Agradeça a cada pedacinho seu. Toque partes do seu corpo, toque o seu lindo cabelo, mesmo que você não ache lindo ainda, ele é seu. Mesmo que seja pago, mesmo que seja uma chapinha, como é que fala? Um aplique, sei lá. Ô Ju, depois eu tiro essas dúvidas suas, tá? Que é minha aluna, tá? Acho que Ju é a minha aluna, certo? Eu vou mandar essas informações para vocês. Sim, ritual é a hora que você quiser, Ju. De manhã, à tarde, à noite, não importa. É a hora que é melhor para você. Só repete por conta desse magnetismo entre meio-dia e 15 horas, tá? Isso, só a leitura da meta, isso mesmo. Muito bem. Bom, então toque nas partes do seu corpo. É seu corpo. É o seu corpo. Agradeça. Agradeça cada partezinha sua. Então, você fez o olhar, certo? Para o seu olho esquerdo. Você começou a olhar no espelho e a repetir essas frases que eu orientei aqui. Acabou de repetir, é hora de você agradecer. Você pode agradecer olhando para a sua parte, mas principalmente tocando a cada partezinha sua, a cada parte desse corpo físico. Minha gente, tanto o nosso sistema dopaminérgico e o nosso sistema, hipotálamo, sistema dopaminérgico e hipotálamo são estimulados, são acionados quando a gente inclui a gratidão no nosso dia a dia. Não adianta você só focar no pior do seu corpo, no pior da sua casa, no pior do seu trabalho, porque isso só vai gerar mais do mesmo. Você precisa focar em agradecer todo santo dia, seja lá a hora que for, a todas as partes do seu corpo, ao seu trabalho. Existe um passo a passo para que você viva a gratidão de forma ativa, para que você estimule a gratidão nas relações, para que você estimule a gratidão do seu próprio corpo, para que você estimule a gratidão nas suas finanças e possa ter mais do mesmo a partir dessa nova vibração que a gratidão ativa possibilita, porque nós estimulamos partes específicas do nosso cérebro, sistema dopaminérgico.
o nosso hipotálamo. Isso faz a gente se tornar cada vez mais confiante na vida, confiante em nós. A gente passa a ter mais fé, a gente passa a ter pensamentos mais positivos. Mas para isso você precisa exercitar a gratidão todos os dias. Está num processo de reprogramação mental e de crenças? Excelente. Mas não se identifique só com o sentimento de dor. E isso equilibra quando você estimula todos os dias a gratidão. E você que está aqui comigo, nessa aula ao vivo, na aula gravada, você tem a oportunidade de trabalhar a gratidão. Eu tenho uma possibilidade, eu posso te ajudar nisso, que é o Gratamente. Talvez você já conheça, vou pedir para o Lauro deixar o link aqui, para que você aprenda a estimular a gratidão de forma ativa. Se não me engano, hoje e amanhã está no valor, que é único pagamento, minha gente. Eu não vou me estender nisso aqui. Para você que não conhece o Gratamente, clica no link, só R$ 57,00. Absolutamente só R$ 57,00. E você baixa 28 áudios para trabalhar reprogramação mental pela gratidão. Para focar na gratidão a partir de já na sua vida. Eu vou pedir para o Lauro deixar aqui no link. Independente de qualquer Gratamente, de um programa que te ensina a reprogramação pela gratidão, você precisa estimular a gratidão no seu corpo depois desse exercício de olhar no espelho, de repetir para você as frases que eu ensinei, tocando em você e agradecendo, certo? Cuide do seu corpo físico, não adianta você cuidar só da mente. Nós somos corpo físico, nós somos mente, nós somos espírito. Nós temos 7 copos, se nós quisermos então nos aprofundarmos. Mas nesse momento, não esqueça do seu corpo físico. Se alimente bem. A alimentação do melhor, do grande, sei lá quem, do Instagram. Não, um alimento que te nutre. O que é que te nutre? O que é que você se sente bem? Você sabe o que faz bem para o seu corpo e o que não faz. Alimente-se do que te faz bem. Não só estímulos auditivos e visuais, mas também estímulos para a sua alimentação, o seu corpo físico, que hoje você tem e que precisa desse seu olhar, dessa sua preocupação. Faça exercícios, mas Camila, eu não tenho tempo. Lembra que eu pedi pelo menos 1 horinha do seu dia? Não só para estudar, não só para fazer mentalmente os exercícios, mas para estimular 5 minutos o seu corpo. Isso estimula mais endorfina. Isso te faz vibrar em outra frequência, mais acima. Mais alta vibração, mais alta frequência. Não esqueça do seu corpo físico. Isso vai diretamente estimular a sua autoconfiança descrençante, a sua autoestima. 8º ponto. O que é importante para você? O que é importante para você são seus valores. Você já sabe quais são os seus valores? Então, por exemplo, ter um tempo com as amigas. Isso é importante para você? Isso te faz se sentir bem? Tenha um tempo com as amigas. Estudar até mais tarde, mesmo que o marido vá dormir mais cedo. É importante para você? Você gosta de estudar até mais tarde? Estude. Não vai dormir só porque o seu marido pediu ou exigiu. Respeite o que é importante para você. Não ir todo domingo na casa do pai. Qual é o problema de dizer que você vai a cada 2 domingos, uma vez por mês? Por que você tem que fazer o que você não quer fazer? Por que você não pode ligar? Por que você não pode fazer uma videoconferência? Por que você tem que fazer aquilo que te desrespeita, que você não quer mais fazer? Isso não tem a ver com o amor que você sente pelo outro. Tem a ver com o amor que você também sente por você. Comer. Tem pessoas que esquecem do que gosta de comer. Só porque o marido ou só porque os filhos só gostam de carne, tem que comer carne? Só porque o marido ou os filhos não gostam de comer carne, você também não come carne? O que é importante para você escutar? Qual tipo de música você gosta? Qual tipo de informação você gosta? Mesmo que o marido não goste, mesmo que os filhos não gostem. Porque lembra, da mesma maneira que eles têm uma parte divina, você também tem. E quando você só respeita a parte divina do outro, esquece a sua, isso influencia na sua autoconfiança. Isso influencia na sua autoestima. Assistir. Você gosta de filme de romance, o marido não gosta. Você gosta de futebol, a mulher não gosta. Por que você não faz? Ah, porque vai dar briga. Peraí, então você está se anulando. Você precisa entrar num acordo. Se for importante para você essa relação, converse com essa pessoa. Se essa pessoa tiver você como importante, ela vai ter que se abrir de alguma maneira. Ela vai buscar
se desenvolver também, para poder te escutar, para poder respeitar. 9º passo, pare imediatamente, descrençante, de prometer e não cumprir. Tem uma frase do Nathaniel Branden: não há nenhum mistério em se criar confiança. É uma questão de congruência entre palavras e atos. Dizer a verdade, manter suas promessas e respeitar os compromissos. Eu falei disso nessa aula. Aquilo que foi nos prometido durante muito tempo, que não foi cumprido, está no seu sistema, pare agora, mude isso agora. Você precisa, descrençante, mudar essa promessa não cumprida, não só para o outro, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os clientes, mas para você principalmente. Não é difícil ter confiança em si mesmo. Comece cumprindo aquilo que você prometeu. Prometeu que vai fazer exercício físico? Faça chuva ou faça sol, faça exercício. Porque lembra que o PEC é pensar, sentir, comunicar e se comportar? Você precisa de comportamento repetitivo. Ai, Camila, mas eu tenho uma crença de que eu não consigo. Muda. Começa a fazer um movimento diferente, que no começo vai precisar do seu pique, por exemplo, prazer imediato consciente, que no começo vai precisar de mais tração, de mais força, até que se torne uma repetição, uma nova programação. Quais são as estratégias para você começar a agir de diferente? Sem justificar porque você tem essa crença. Tem pessoas que se escondem, sabe do muro que eu falei? Se escondem atrás de uma crença. Você já tem consciência dela. O que é que você vai fazer com isso? Não adianta só fazer diagnóstico, tem que fazer diferença. Não adianta só fazer um diagnóstico das crenças, tem que fazer diferença. Tem que fazer diferente. Pare de se colocar como última opção. Depois que todo mundo se serve, aí eu vou me servir. Depois que todo mundo está feliz, aí eu vou ser feliz. Depois que todo mundo escolhe, aí eu escolho. De novo, você está olhando só para o divino do outro, esquecendo que você também é divina. Que você também é divino. Que você também tem uma parte perfeita, sem condicionamentos. O que é que você quer, descrençante? Porque você precisa ter clareza do que você quer. Que seja essa elevação de autoconfiança. Que seja essa elevação de autoestima. Para isso, você tem que ter um alvo. Como é que você vai dizer não para o outro? No trabalho, na sua família, respeitando sim o amor que você sente pelo outro. Mas como é que você vai falar não se você não sabe o porquê você vai dizer não? Porque dizer não por não, você vai se sentir culpado, culpada. Agora, eu falo não vou no shopping esse final de semana, esposa, porque eu vou estudar. Por que você vai estudar? Porque eu quero ganhar mais dinheiro. Porque eu quero emagrecer. Porque eu quero mudar essa minha realidade aqui. Quantos são os anos? Quantos foram os anos? E ainda é, porque isso é um valor para mim, eu gosto disso. Que eu escutava, minha gente, alguns colegas de condomínio que têm filhos, que tinham filhos da idade dos meus, fazendo churrasco e conversando e dando risada. E eu na minha janela, acima da churrasqueira ali, ou da piscina, sabendo que eu precisava estudar, sabendo que eu queria mudar minha realidade, para que eu pudesse tanto ter estudo quanto ter no prática para poder dar minha cara a tapa e poder ensinar quem eu ensino hoje, para quem confia no meu trabalho, para quem confia nessa minha missão. Às vezes, para você é importante estar no churrasco, só que não precisa em todos. Às vezes é importante estar na piscina, mas talvez você tenha que abrir mão de estar todo final de semana na piscina. Para quê? Para estudar, para se alimentar direito, para não ter não ingerir o álcool que você quer parar, que você quer diminuir. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para quê? Para mudar a sua realidade. Porque se você não fizer diferente, como é que essa realidade vai mudar? Não vai, descrençante. Não aceite mais os mesmos estímulos. Você está sempre ouvindo a mesma coisa? Você está sempre vendo a mesma coisa? Você está sempre tocando igual, do mesmo jeito, na mesma coisa? Passe a mudar. Se esses estímulos não estão te fazendo sair do lugar, passe a mudar se esses estímulos não estão te tirando do lugar.
12. Comece a se comparar. Como assim, Camila? Vou me comparar? Sim. Você precisa começar a se comparar, fazer uma autoanálise de você ontem com você hoje. Hoje é segunda-feira. Ontem, você pode fazer alguma coisa diferente hoje do que você fez ontem? Tá tudo bem, era domingo, você podia descansar, você podia não querer estudar, era o seu dia de relaxar, o seu dia de não fazer nada. Tá tudo certo. Hoje você pode fazer mais? Hoje não é mais domingo. Qual é o seu dia de descanso total, de desligar, de fazer um detox de informação, por exemplo? Ah, é domingo, é sábado. Mas hoje você já está fazendo diferente? Você, eu tenho certeza que está, descrençante, você está aqui comigo. Você está assistindo essa aula ao vivo? Ou você está assistindo essa aula gravada? Você está fazendo diferente. Mas tudo precisa ser avaliado, você com você mesmo. É uma comparação de você só com você. Porque aí você se empodera, porque aí você se fortalece. Você não fica olhando só para o corpo daquela youtuber, não, aquela influencer lá do Instagram. Você não fica só, você pode olhar para ela como um modelo, se você quer aquele corpo, ou respeitando o seu biotipo, ter um corpo semelhante. Mas não para te enfraquecer, não para julgar, não para se diminuir, mas para modelar, é um dos passos, inclusive. Só que a comparação principal que você precisa fazer é de você com você mesmo. Você de hoje com você de ontem. E isso a vida inteira. Tony Robbins diz o seguinte, se nós pudermos melhorar 1% todo dia, você imagina como nós vamos nos tornar, quem vamos nos tornar? Em 365 dias, em um ano, a gente melhora 360% do que nós começamos, lá no 1%. Então, 1% melhor hoje, 1% melhor amanhã, 1% melhor depois. Lá no final desses 12 meses, eu já não sou mais o mesmo. Eu já não sou mais a mesma. Eu sou mais autoconfiante. Tenho mais elevação de autoestima. Eu tenho uma mudança de realidade financeira. Eu tenho mudança de realidade no meu relacionamento. Não importa o tempo que demore. Eu vou repetir. Eu vou fazer o que tem que ser feito para mudar essa realidade. Eu não sou um condenado. Eu não sou uma condenada. Mesmo que eu tenha recebido os mesmos estímulos limitantes do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus professores, dos meus tios, dos meus avós, chega, acabou. Eu não quero mais essa limitação. A partir de agora eu vou fazer diferente. Eu vou ter um pack diferente. 13. Perdoe-se. Não adianta você ficar bravo comigo, descrençante. Se você não gosta dessa palavra, use qual você quiser, tá tudo certo. Cada um, cada um com seu processo. Cada um usa a palavra que quiser. Então, quando disser o que não quer mais dizer, perdoe-se. Quando tiver medo de decidir, perdoe-se. Quando sentir medo, perdoe-se. Diz você com você mesmo. Fulano. Ou fale pensando na pessoa que te fez se sentir mal, que te fez se sentir desprezado, desprezada. Faça o Ho'oponopono, você já sabe como funciona. Diga para você ou pensando na pessoa. Fulano, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Você está mudando o seu foco do medo, do desconforto, do que disse, do que fez, do arrependimento, da culpa, de um pensamento obsessor que fica se repetindo aqui, fazendo Ho'oponopono. Não existe nada de religião no Ho'oponopono. Existem frases divinas que podem ser repetidas. São as suas crenças que te impedem de fazer essa transformação através da repetição das 4 frases. Eu sinto muito. Eu entro em contato com esse sentimento. Eu entro em contato com esse pensamento. Eu entro em contato com essa pessoa que está me tirando a paz. Eu entro em contato com essa minha parte que me faz desacreditar de mim. Eu olho para mim, eu presto atenção em mim. Camila, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo, sou grata. Malu, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Roberta, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Celinha, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. José, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grato.
Você desfoca daquilo que está tirando a paz e começa a repetir para elevar o seu pensamento, para elevar a sua frequência. Modele. Tenha alguém como referência para a autoconfiança, para a sua autoestima. E estude essa pessoa, assista essa pessoa, leia a biografia dessa pessoa. Você não precisa estar grudada fisicamente nessa pessoa. Você pode ir, a internet está à disposição. Leia a biografia, compre o livro dessa pessoa, assista os vídeos dessa pessoa no YouTube, veja as postagens dessa pessoa no Instagram. Faça essa modelagem, estimulando os seus neurônios espelhos, por repetição, sem nenhuma. Quando você olha para alguém e essa pessoa te traz desconforto, você precisa reprogramar isso, porque ele está sendo o seu GPS, o seu termômetro. Lembra disso, descrençante? Quando eu falo de modelagem eu quero ser igual àquela pessoa, ou melhor que aquela pessoa. Mas vai além da pessoa, são os resultados dela. Eu quero ter a confiança dessa pessoa. Eu quero ter a autoestima dessa pessoa. Então, eu vou modelar. Não tem nada de errado com isso. Não é inveja, é modelagem. Não é cópia, é modelagem. Nós tivemos os nossos pais como grandes modelos. Os nossos grandes mestres e professores, muitos dos nossos avós, muitas das realidades de vocês com os avós. Tem esse outro como seu modelo, seu mestre. Esse outro que tem o resultado que você quer. Seja autoestima, autoconfiança, resultado financeiro, um casamento equilibrado, respeito e por aí vai, certo? Para a gente fechar esse aulão, esse mini curso, como eu disse para vocês. Autoconfiança e autoestima são como sementes, descrençante. Nessas sementes, contém a possibilidade de dar bons frutos, mas são possibilidades. Para dar bons frutos, é necessário que a semente seja plantada. Para dar bons frutos, é necessário que essa semente seja regada todos os dias. De novo, não adianta vocês só terem teoria, vocês precisam colocar em prática. Isso tem que ser seu foco, a todo custo. Vai dormir mais tarde, vai acordar mais cedo. Tem que pagar o preço para a mudança da sua realidade. Não é tomar pílula mágica. Não é uma pílulazinha que você toma azul que vai mudar a sua vida. Você precisa de repetição, ou de choque mental, choque emocional, choque de descansar. Você tem a possibilidade de mudar a sua autoconfiança e a sua autoestima. É uma semente. Tem uma informação de possibilidade nesses passos. Agora você precisa pôr em prática. E depois você precisa regar, ou seja, você precisa repetir. Fechado? Muito bem. Alguma pergunta, minha gente? Malu! Eu que te agradeço, Malu. Eu que agradeço da sua vida bater na minha vida, da minha vida encontrar com a sua nesse momento. Betânia, eu tenho grupos de mentoria que foi fechado as vagas no comecinho do mês, se não me engano. Não, no mês passado, finalzinho do mês. E que eu abro de tempos em tempo. Esse ano vai ter a última mentoria. Inclusive, vai ser o último grupo de mentoria com o meu acompanhamento, minha gente. Então, em breve, acredito que em novembro, né, Sr. Lauro? A gente vai ter mais uma abertura de inscrições para mentoria em grupo, para que eu acompanhe pessoas, pegue pela mão, mostre o caminho, o passo a passo da reprogramação mental e de crenças, para a saída de qualquer limitação e chegar à realização financeira, relacionamento e saúde. E depois eu não vou ter mais esse acompanhamento. Talvez durante 2021, bom tempo de 2021, não vai ter mais o meu acompanhamento tão próximo assim, tá bom, minha gente? Mas a gente vai abrir última turma esse ano ainda, então fiquem ligados. Os olhos são a janela da alma, a Sara está dizendo, de sorte que se os teus olhos forem bons, tudo em tua volta terá luz. É isso aí, muito bem, Sara. Mateus 6, 22, 23, é isso aí. Alguma pergunta, minha gente? Elis, meu choque de descansar foi tua live do dia 22 de setembro. Ai, meu Deus. Hoje é meu primeiro dia sem nicotina. Ei, Elis! Sem cigarro, minha porqueira!
Esse aulão de hoje caiu como uma luva para reforçar minha autoestima. Yes, minha porqueira! É isso! Vibra, Elis! Vibra pela sua conquista! Não aceite nada melhor do que o perfeito para o seu corpo. Não aceite nada melhor do que o perfeito para a sua alma, para o seu pensar, para o seu sentir, para o seu se comportar, para o seu comunicar. Muito bem, amor! Eriquita, minha porqueira, gratidão! Você tá aí! Cheguei atrasada, Clécia, tá tudo certo. Essa aula vai ficar, Laura, vai ficar disponível algumas horas aí, né? Camila, eu amei sua comunicação. Hoje em especial, sempre aprendo, cada dia, mas hoje senti algo diferente. Você esteve fantástico, meu amor. Oh, se eu te contar os bastidores, você nem vai saber, viu? Minha gente, até quarta. Aramis, meu porqueira, tu tá aí, até quarta. Aula da mentoria fechada. Temos aula, temos encontro quarta, minha gente. Luiz Rei deve ser, né, Marcele? Uma grande referência para mim também. Aninha, você me lembra ela. Ema, sério? Ei, que honra, meu Deus. Agradeço. Meme da América diz, para mim foi um chute no traseiro. Para sair da procrastinação, tava precisando. Ó, deixa que eu chuto todo dia, com amor e respeito, tá, Meme? Meu amor. Marise, obrigada, fica com Deus. Você também, Marise. Claudinha, meu amor, coisa linda. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Como você nomearia nossa energia vital, falando desse corpo energético? Como vitalidade mesmo, Rô. Não sei se entendi sua pergunta. Como energia vital, tá? Não sei se daria outro nome, eu não sei. Posso não ter entendido sua pergunta. Me manda a pergunta que a gente pode se aprofundar nessa resposta aí, tá bom? Não sei se eu te entendi, não entendi a pergunta. Oi, não aceitar os mesmos estímulos, mas eles devem ser observados, certo? Transmutados. Sim, Péricles. Sempre observados, sempre questionados. E se você já sabe que tem estímulos visuais e auditivos que estão fazendo mal, mude isso, tá? Se está repetindo a mesma programação, em programação mental, em alguma área específica da sua vida, transmuta, modifique isso, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Oi, Marcélia! Foi sua primeira vez, seja muito bem-vinda, viu? Espero que tenha contribuído com você. Vamos junto. Seja muito bem-vinda. Gratidão, Juju. Renato. Camila, quando a pessoa tem uma deficiência? Não entendi, que tipo de deficiência? Deficiência física? Por exemplo, mesmo que uma pessoa tenha uma deficiência física, alguma limitação física, isso não impede dela ter autoestima elevada ou autoconfiança elevada, tá? Ela pode sim, e pode inclusive ter mais do que pessoas entendidas como sem deficiência física nenhuma, tá? Esse muitas vezes é a grande missão de alma desse ser humano, é o que ela precisa aprender nesse momento da vida dela. Tá bom, Rô, me escreve. Primeira vez aqui, Cristiane Gomes, muito feliz, obrigada. Eu que estou muito feliz, Cris, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. A Ana Paula Silva disse, eu me comparo com a vida de quem tem relacionamento amoroso. Aninha, provavelmente é uma área que tem dor aí, que tem crenças e que você precisa reprogramar, tá bom? É um aprendizado na sua vida. Você precisa aprender para poder ter a relação que se você desejar, se você quiser, tá? Sempre repito, todos têm e eu não. Pode parar de repetir, Aninha. Se você repete, todo mundo tem um relacionamento amoroso, todo mundo é feliz no amor e eu não, o que é que você está fazendo? Reforçando essa sinapse, reforçando essa programação. O que é que você vai realizar? A mesma realidade. Você vai ter o mesmo resultado nas relações. Precisa mudar, começando com esse pensar e com esse dizer. Daqui a pouco você eleva isso, mudando o seu sentimento. Passando de, por exemplo, uma inveja, não sei se é o seu caso, para uma gratidão, porque você está vendo aquela relação acontecer. Se você está vendo um casal feliz, você pode acreditar que você também tem condições. A vida também pode te trazer isso. Quando você se sintonizar
com esse amor, com essa gratidão. Porque a pessoa que está te procurando também, que você procura, também está te procurando. Nós podemos ser felizes com essa outra parte, para evoluirmos junto numa relação amorosa, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém aqui mais perguntando. Acho que é isso, né, minha gente? Eu sei que tem muitos alunos aqui comigo. Gente, ó, alunos que já passaram pela mentoria, pode me mandar em meia hora que vocês quiserem precisar. Pessoas que eu estou acompanhando agora, meus alunos que eu estou em mentoria em grupo, né, pode me acionar para dúvidas pelo Telegram, vocês já sabem disso, e nas aulas toda quarta-feira a gente está junto, tá? Então, eu só não quero que vocês fiquem com dúvidas aqui, talvez eu não veja as perguntas de vocês. Então, me acione lá, ou por e-mail, ou no Telegram, para o grupo que eu estou acompanhando nesse momento, para que vocês não fiquem com dúvidas. Beleza? Boa noite, minha gente. Beijo. Beijo para vocês. Uma excelente semana. Foquem nessa elevação de autoestima, nessa elevação de autoconfiança, porque ela transmuta, porque ela influencia as áreas da sua vida. Se esse é um calcanhar de Aquiles, se esse é um ponto na sua vida, foque nisso. Porque elevando a sua autoestima, elevando a sua autoconfiança, naturalmente a sua relação com o outro vai ser transmutada, vai ser influenciada. A relação com o dinheiro vai ser transmutada, vai ser influenciada. A sua saúde física e emocional vai ser transmutada, vai ser influenciada. Fechado? Beijo pra vocês. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.